Gálatas no capítulo 4, versículo 1 e 2. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Muito pequeno, vamos ler mais uma vez. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, não tem capacidade ainda, menor de 18 anos, na nossa lei, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, quer dizer, o filho é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, pessoas que são responsáveis, não só pela criança, pela aquela pessoa menor, mas que também auxiliam aquela criança, ou adolescente, jovem, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Amém. Curva a sua cabeça comigo mais uma vez aí, vamos fazer uma outra oração a Deus. Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Deus, e nós entendemos que o Senhor já falou conosco aqui essa noite, através dos louvores, através das ministrações, através da palavra da oferta, e nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem usado de misericórdia conosco, e a nossa oração mais uma vez nesse sentido é isso, Pai. Use mais uma vez de misericórdia aos nossos corações. Em especial eu peço por mim mesmo, Deus. Me ajude aqui a ser instrumento de bênção na vida dos seus filhos, e que não haja nenhuma intercorrência, tanto no sentido individual quanto qualquer outro tipo, ó Deus, e possa nos obstruir de ouvir a sua voz, mas que possamos, ó Deus, estar possibilitados para entender aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, se eu fosse perguntar para os irmãos, e se você pudesse descobrir isso, que você tem uma herança, talvez uma pessoa que você nem conhecia, te deixou uma herança, te deixou uma fortuna, te deixou algo muito grande, muito valioso, e muito importante inclusive, que pode não só mudar a sua vida, mas mudar a vida de outras pessoas. Se eu te dissesse isso, mas dissesse para você assim, mas existe um porém, para que você possa ter o direito e realmente herdar, pegar aquilo, tomar como seu, como agora propriedade sua, não só como posse, mas como realmente algo seu, não só detentor de algo, mas como sendo de propriedade sua. Existe uma chave, existe um conceito que você precisa aprender. Você se interessaria por isso? É claro que sim. É claro que sim. Entender qual é a chave que vai possibilitar eu viver uma herança, eu viver algo extraordinário, eu viver algo grande. Mas existe não só uma chave que eu devo usar, mas eu preciso entender qual que é e como que eu devo usar essa chave. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos aqui essa noite. Vivendo a herança de Deus. Vivendo a herança de Deus. O que Paulo escreve aqui nessa carta aos Gálatas, a esses irmãos que eram muito legalistas, né? Nós devemos ter cuidado, inclusive, irmãos, abrindo um parênteses, para dois extremos dentro do nosso meio. Os legalistas e os antinomistas. O que é uma pessoa legalista? Uma pessoa legalista, só para você entender de forma prática, é aquela pessoa que é contra o Natal, aquele crente, o crente não deve comemorar o Natal, porque na verdade Jesus nem nasceu no dia 25, provável que Jesus devia ter nascido no mês de setembro, e é aquela pessoa legalista, não comemora a Páscoa, porque não é a data exata também, provavelmente Jesus não morreu em abril, a pessoa legalista, que nada para ela é certo, a pessoa está debaixo da lei, de alguns conceitos ainda, que para nós já não faz mais, inclusive, nenhum tipo de sentido. Uma pessoa que é antinomista, é aquela pessoa que já é o oposto disso. Para ela tudo é válido, né? Se dá certo, eu devo optar pelo que dá certo. Essa igreja que estava em Gálatas eram legalistas. Eles ainda eram condizentes com muitas ideias judaicas, inclusive com a circuncisão para os homens, que consistia em cortar-se o prepúcio do órgão masculino, e algumas outras coisas mais, alguns costumes práticos. Paulo está escrevendo essa carta para esses irmãos. Só voltando aqui a essas duas oposições que nós devemos ter cuidado. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos ser pessoas moderadas, equilibradas. Quer dizer, eu não posso ser uma pessoa fechada demais, né? Que tudo é errado, né? O santão do pau oco. Ou então aquela pessoa também que tudo certo, tudo vale. Não, eu preciso ter equilíbrio, moderação. Mas voltando aqui para essa carta do apóstolo Paulo, ele começa nos trazendo um fato.
um fato. E esse fato, irmãos, era algo comum naquela cultura e até hoje, na verdade, nos alcança nos nossos dias. A questão da herança. No versículo 3, que nós não lemos, ele vai usar uma expressão logo no versículo inicial. Diz assim a palavra de Deus: assim também nós, quando éramos menores. Mas ele diz, assim também nós. Ou seja, Paulo começa aqui fazendo um paralelo, né? Ele usa essa questão da herança que uma criança recebe e depois vai trazer isso para a nossa realidade. Assim também nós, a respeito dessa declaração que ele já tinha feito no versículo 1 e no versículo 2. É como se Paulo vai dizer isso. Nós também temos uma... Ô, irmãos, me perdoe mesmo, em nome de Jesus. Não é controlável. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Tenta não dar ênfase a isso. Nós também temos uma herança espiritual, mas que pode ser alcançada no mundo natural, no mundo que nós vivemos, através de uma vida com Deus. É por isso que ele vai usar isso para fazer um paralelo. Nós, em um sentido espiritual, também podemos viver essa herança para com Deus. Por favor, não tire a sua atenção de mim, nem os seus olhos de mim. A verdade, irmãos, a palavra do Senhor, desde o início dela, quando nós vemos o conceito da aliança e ali sendo feita uma promessa para Abraão, e essa promessa agora passa a nos alcançar em Cristo Jesus, nós podemos afirmar com todas as palavras que nós temos uma herança em Cristo Jesus. Eu não sei se os irmãos se lembram, ano passado eu trouxe uma palavra aqui, falando daquilo que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele vai dizer no versículo 3, 4 e 5, que nós somos regenerados, quer dizer, nascemos de novo, para uma herança imarcessível, uma herança que nós não conhecemos, mas que nós temos direito através de Cristo Jesus. Então essa é a verdade, através da palavra de Deus, nós temos uma herança. E o que Paulo quer trazer para mim e para você, através desses versículos, através em especial do capítulo 4 de Gálatas, é justamente essa clareza. O que é clareza, irmãos? É trazer luz aonde há uma dúvida, é trazer entendimento aonde não existia algum entendimento. É essa a funcionalidade desse capítulo 4. Tanto é, versículos 6 e 7, acompanhe comigo. Versículos 6 e 7. Paulo diz assim: e porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que vocês não são mais escravos. Eu preciso repetir isso para muito coração aqui essa noite, que tem sido escravo da ansiedade, que tem sido escravo do medo, que tem sido escravo do pecado, que tem sido escravo de Satanás, e as coisas da sua vida não têm rompido, tanto em um sentido de relacionamento com Deus, quanto em um sentido natural. De sorte que vocês não são mais escravos, porém vocês são filhos, e sendo filhos também são herdeiros por Deus. Quer dizer, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos herdeiros de Deus. Mas para acessar essa herança, é necessário não somente a fé. E na verdade eu queria que você atentasse para isso que eu vou te dizer agora. A fé, ela é um pressuposto básico. Na verdade, ela é uma ferramenta, é um objeto essencial para a caminhada com Cristo. A partir do momento que nós experimentamos o novo nascimento e passamos a andar com Jesus, a fé, ela é muito necessária, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que nós somos salvos mediante a graça pela fé em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer que nós temos acesso à graça através da fé. Quer dizer, a fé, ela é importantíssima em nossa vida com Deus. Porém, irmãos, a fé não é somente ou simplesmente tudo que nós devemos ter em nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos de fé e algo a mais. A fé é sempre com alguma coisa a mais. A fé não é a única coisa. Nós precisamos ter algo que esteja à nossa disposição. A prova disso, se você puder acompanhar comigo, Hebreus capítulo 6. A Bíblia vai falar o seguinte, no versículo 12, que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. A parte final do versículo, pela fé, olha lá, mas sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O que o escritor aos Hebreus está dizendo?
Ai, meus irmãos, glória a Jesus, graças a Deus. Quem está orando por mim aí durante a semana, irmão? Só esse tantinho de gente, irmão. Eu preciso que os irmãos orem por mim. Eu preciso das orações dos irmãos. Quem está orando por mim? Se você não estava orando, comece a orar essa semana. Deus, cura aquela tosse lá do pastor Breno, que já vem mais de um mês, sem motivo, sem pra quê esse trem, irmão. Não consegue descobrir nada disso. Então o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, vocês precisam da fé, mas vocês também precisam da perseverança. A palavra do Senhor vai dizer que sempre existe algo a mais que nós devemos exercer e colocar em prática. Apesar da fé estar presente na nossa vida com Deus, ela não é tudo que nós precisamos para herdar essa promessa que o apóstolo Paulo está nos relatando aqui no capítulo 4. Eu queria que hoje, além dos outros dias, você tivesse um pouco mais de atenção, porque eu sei que, por isso que eu falei no começo, às vezes essas crises que me dá aqui, acaba tirando a atenção. Então, acompanhe comigo o raciocínio para que você chegue no final dessa palavra e entenda aquilo que Deus quer falar com você hoje. Vamos lá. A fé mais perseverança, o escritor aos Hebreus vai nos dizer. Oh, glória a Deus. A fé, então, irmãos, estando presente na nossa vida, nós precisamos ter como exemplo aquilo que o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta. Eu queria que projetasse. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 8, versículo 5, versículo 8, a parte A, e o versículo 11. Vamos lá para a palavra de Deus. 2 Pedro 1, versículo 5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, reunindo o quê? O que, irmãos? Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude todo conhecimento. Associar, em outras versões, inclusive, aí, essa versão diz acrescentai, a minha diz associai. Ou seja, pega a vossa fé. Vamos tentar tudo aqui, né, irmão? Pega a vossa fé e acrescente a virtude. Aí a parte A do versículo 8. Porque essas coisas, ele vai citar um monte de atributos e qualidades nos versículos anteriores. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, vamos pular agora para o versículo 11. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, quando vocês começarem a entender que é pela fé e essas outras qualidades, diligência, virtude, conhecimento, perseverança, começar a aplicar essas duas coisas, é que vocês entrarão no reino de Jesus. Esse reino que o apóstolo Pedro está falando, não é somente o reino eterno futuro que eu e você viveremos na eternidade. Aleluia por isso. Quando Pedro fala desse reino, de entrarmos no reino, é de entrarmos no domínio e consequentemente recebermos esse título, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, e a partir daí vivemos a herança de Deus. E em se tratando desse assunto principal que nós já estamos falando, herança, talvez o pressuposto principal que eu quero falar aqui essa noite, a chave, aquela chave que eu disse lá no início, se eu te dissesse que você tem uma herança, mas para que herdar essa herança você precisa de uma chave. Essa chave, irmãos, vamos chamar aqui essa noite de maturidade. Você pode repetir isso comigo? Diga maturidade. Essa é a chave, maturidade. O que Paulo vai dizer em Gálatas? Que nós acabamos de ler do versículo, né? Versículo 1. Quando o herdeiro é menor, e essa expressão que ele usa, o herdeiro é menor, lá no grego é menor. Essa palavra traduzida, ela quer dizer criança, um infante, uma criancinha, um bebezinho, alguém que não consegue responder por suas próprias ações. Aí a Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo, que ainda que aquela criança seja filho, que ainda que tenha direito a tudo, sendo senhor de tudo, ainda não difere de um escravo. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Mesmo sendo herdeiro de tudo, mesmo sendo senhor de tudo, não difere de um escravo. Por quê? Eles estão nivelados ainda, estão em uma mesma posição, não conseguem ter acesso àquela herança. No versículo 2, que está projetado aí para a gente, o apóstolo Paulo vai dizer que a criança é colocada sobre ao domínio de um tutor, de um curador. O senhor não está com o microfone aí, né, pastor Luiz? Mas o que é um tutor e um curador, pastor Luiz? O senhor que é advogado. Uma pessoa que é responsável por alguém que não tem capacidade civil, seja um menor de idade, ou seja alguém maior, mas que não responde pelos seus atos, né? Uma pessoa...
uma pessoa incapaz debaixo do direito. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, que essa criança é colocada sobre essa tutela desses tutores e curadores, que vai guardar, preste atenção nisso, que vai não somente guardar aquela criança, mas vai ensinar aquela criança, para que quando ela tiver capacidade intelectual, ela possa receber a sua herança, ensinar a criança a ter maturidade. É lógico que em termos naturais, irmãos, quando nós falamos de maturidade, a maturidade ela vem do dia para a noite? Me responda. Não, maturidade não vem do dia para a noite, maturidade vem com a vida, maturidade vem com as experiências que nós temos, maturidade vem com os anos. Mas um tutor, um curador que é responsável por uma criança vai ensinar também princípios da vida, sim ou não? Para que aquela criança possa ter maturidade, ela possa crescer, ela possa se desenvolver. Aí entra essa figura importante desse tutor, desse curador. Porque a idade muitas vezes, a idade cronológica, muitas vezes, consigo só, não traz maturidade. Você consegue ver, você conhece, eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Alguém que é uma pessoa velha, que já tem muitos anos de vida, mas é uma pessoa totalmente imatura. Uma pessoa que não cresceu, uma pessoa que não desenvolveu mentalmente. Aí entra essa figura, ajudar essa criança, ou ajudar essa pessoa, o tutor, o curador, a entender as coisas, a amadurecer. E essa é a razão talvez principal, que uma criança é submetida por um tempo, determinado às vezes pelo próprio pai, para que esteja debaixo de um tutor, de curador. Porque a criança, se receber uma herança, quando ela ainda não tem capacidade, ouça por favor, nós vamos colocar isso em prática na palavra daqui a pouquinho. Quando ela ainda não tem capacidade, o que vai acontecer com a herança que ela recebe, irmãos? Me responde. Vai dissipar, a herança vai acabar, ela vai acabar com todo o presente, com toda a herança que ela possa ter recebido do seu pai. E por quê? Queria que você guardasse essa frase que eu vou te falar agora. Às vezes a gente, olha para mim aqui por favor, irmão. Às vezes a gente questiona a Deus, Deus, cadê aquela bênção que o Senhor falou que era para mim? Cadê aquilo que o Senhor disse que aconteceria na minha vida? Deixa eu te falar essa frase, eu queria que você guardasse ela. Herança na mão de uma pessoa incapaz, de uma pessoa imatura, significa que ela será dissipada. Às vezes nós questionamos a Deus por que as coisas não estão chegando nas nossas mãos ainda, tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que está no sentido de promessa na palavra de Deus. Nós já achamos que nós estamos preparados, quando na verdade, irmãos, Deus conhece a essência da nossa vida. Deus conhece o mais profundo da nossa alma e sabe que nós precisamos amadurecer como um bom pai, que conhece o seu filho, que sabe quais são os defeitos, que sabe quais são as falhas, que na intimidade, melhor do que qualquer outra pessoa, conhece o seu filho. É por isso que muitas vezes aquilo que você tanto almeja, ou que tanto espera da parte de Deus ainda não chegou na sua mão, porque você ainda não chegou no ponto de amadurecimento que Deus quer que você chegue. Entende, irmãos? É por isso que o escritor de Provérbios, Salomão, vai dizer, Eclesiastes, melhor dizendo, no capítulo 3, Salomão escrevendo em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. Existe um tempo em que Deus vai dar aquilo que Ele prometeu para você e vai chegar na sua mão, irmão. Tenha calma no seu coração. Aquilo que Deus prometeu para você vai vir, porque Ele é um Pai que tem herança para a sua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso aqui essa noite? Mas essa história e tudo isso que eu falei até aqui é justamente aquilo que se assemelha com o filho pródigo. Quando você lembra do filho pródigo? Levanta a mão só para me ver que está aqui comigo. Filho pródigo recebeu a herança antes do tempo. Prosperou, irmãos? Prosperou ou não? Lucas capítulo 15, Jesus contando essa parábola vai nos falar sobre o filho pródigo. Alguém que recebeu a herança, mas em pouco tempo ele conseguiu gastar tudo e perder tudo aquilo que ele tinha recebido por meio de uma herança, porque ele não tinha maturidade. Não tinha maturidade. Tem pessoas que às vezes vai fazer uma interpretação, uma colocação desse texto de Lucas capítulo 15, não tem problema se fizer isso, porque vale também. Mas dizendo que ele foi um mau administrador, ele teve uma má gestão, ele não soube escolher amigos, que foi conselheiros, tudo isso é válido. Porém, o quesito principal que faltou na vida do filho pródigo, daquela palavra que Jesus nos conta, é justamente esse item básico para herdarmos a promessa de Deus: maturidade. Falta de maturidade na vida dele, falta de maturidade no sentido completo. Isso fica ainda mais nítido quando nós vamos para os relacionamentos que o filho pródigo estabeleceu. Quando ele perde tudo que ele tinha, o que acontece? Os amigos todos dele ficam com ele?
todos os amigos, a palavra de Deus vai dizer que todos, Jesus, né? Contando a parábola, todos os amigos os abandonaram. Enquanto o filho pródigo estava ali pagando as contas dos amigos, supostos amigos, né? Pagando as contas, dando dinheiro, dando apoio, ele estava todo mundo se assentando com o filho pródigo. A partir do momento que ele não tinha mais condição para isso, os amigos, né? Quantas vezes nós somos enganados nesse sentido também, né, irmãos? Às vezes a nossa mesa está cheia de coisa e as pessoas estão ao nosso redor. De repente não precisa vir nenhuma crise financeira e nós ficarmos sem nada. Basta que venha uma crise emocional, um problema interno que você às vezes não consegue nem expor para ninguém. E às vezes por causa desse problema, as pessoas se afastam de você. E quando você mais precisa do seu amigo, não está ali. A gente passa por isso, né, irmão? Isso faz parte. E a falta de maturidade na vida do filho pródigo fica visível até nas suas escolhas do relacionamento. Imaturidade. Nem para escolher os próprios relacionamentos ele tinha maturidade. Isso aqui vale muito para as nossas vidas, irmão. Sabe por quê? A aplicação que nós devemos fazer aqui nesse sentido qual que tem sido a maturidade minha e sua? Por favor, olha para mim. Porque muitas vezes nós somos enganados por muitas pessoas. Qual que é a sua maturidade que você tem tido para escolher os seus amigos? Você tem tido, inclusive, maturidade para escolher os seus amigos? Porque nós estamos falando aqui essa noite sobre o que, irmãos? Sobre o que nós estamos falando? Herança. Herança. Para viver uma herança, e a herança da parte de Deus, eu preciso de pessoas que vão me impulsionar, ou seja, me projetar, me levar para mais perto de Deus, e eu posso viver aquilo que Deus designou para a minha vida. Herança. É isso que nós estamos falando. Quando eu falo de relacionamentos, os meus amigos ou vão me aproximar de Deus, ou vão me afastar de Deus. Escute, não existe nenhuma ação neutra nossa e nenhuma ação neutra de ninguém nas nossas vidas. Ou alguém, olha aí para mim aqui em nome de Jesus, irmãos, ou alguém te influencia para o mal, ou alguém te influencia para o bem. Não existe neutralidade, não existe. Ou é para o mal, ou é para o bem. Quando nós voltamos lá no Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, nós vemos um voto pessoal, está aí projetado, é um pouquinho maior, né? Mas um voto pessoal que Daniel faz com Deus. Daniel é levado cativo com uma leva grande de Israel, junto com os outros amigos. Vale lembrar que Daniel aqui nessa época tinha entre 16, 15 e 18 anos. Um jovem, uma criança. Uma criança. Aos olhos nossos, seria do que nós estamos falando aqui essa noite, uma pessoa imatura. Mas olha o que ele fez. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. A minha versão aqui, inclusive, eu gosto dela, vai dizer o seguinte. A minha é a revista Almeida atualizada. E Daniel propôs firmemente, quer dizer, independentemente do que acontecer, ele fez um voto com Deus, de não se contaminar. As comidas que eram servidas para o rei no palácio, eram oferecidas a demônios. E os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como nós conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos eles estavam imbuídos nesse mesmo projeto de Daniel. Daniel teve sabedoria, maturidade para escolher os relacionamentos. Talvez algumas situações, promessas, bênçãos, herança que Deus deseja depositar em você, na sua vida, ainda não foi experimentada por você, porque relacionamentos, olha para mim, tem te afastar de Deus. Mas eu estou aqui, como boca de Deus, para te profetizar sobre a sua vida, que Deus vai dar sabedoria, maturidade, para você conseguir enxergar quais pessoas colocar ao seu redor e viver a herança da parte de Deus. Porque esses amigos que Deus vai te levantar, te dá sabedoria para escolher, não só vai estar com você nas horas difíceis, mas vai te aproximar mais de Deus, em nome de Jesus. E você também vai ser esse amigo para uma pessoa. Talvez a gente espere demais dos outros, né, irmão? Você também vai ser esse amigo que Deus vai levantar para alguém, para aproximar essa pessoa de Jesus. Amém, irmão? Amém, que Deus nos dê essa graça de ser esses amigos. Então a imaturidade, ela é vista em todas as escolhas dessa parábola do filho pródigo, na vida dele, nas decisões que ele tomou. E é justamente isso. A herança na mão de um imaturo, ela sempre vai ser um problema. Vou repetir. Herança na mão de um imaturo sempre será um problema. E você que é pai e mãe que está aqui, até você mesmo que talvez nem seja pai e mãe, já possui alguma propriedade na vida, ninguém em sã consciência vai entregar uma herança, um bem, algo que custa um valor para uma criança. Quer dizer, eu tenho 2 filhos e vai demorar ainda, né? Vai demorar muito chegar essa data. Mas eu jamais colocaria um patrimônio na mão do meu filho, porque eu sei que vai virar em nada.
sendo uma criança. E sabe, irmãos, talvez a maior questão que envolve isso aqui seria que se Deus fizesse isso, Ele estaria sendo irresponsável. Deus, Ele não teria responsabilidade, porque você vai se estribar, você vai bater de cara com a parede, na expressão que nós utilizamos às vezes. Ou seja, você vai sofrer de forma desnecessária, se Deus entregar algo na sua mão que você ainda não está preparado para conviver. Quantos estão entendendo aquilo que Deus está falando essa noite? Então, qual que talvez, em relação a uma maturidade convicta, visível na vida de alguém, qual que será o pressuposto mais nítido para entendermos que alguém já alcançou uma maturidade espiritual, uma maturidade em Deus? Obediência. Você pode repetir isso, irmão? Obediência. Obediência. O maior problema, a maior dificuldade das pessoas é obedecer. É por isso que a palavra do Senhor é enfática em dizer, principalmente em 1 Samuel, em especial no capítulo 15, que Deus, Ele quer a obediência e não o sacrifício. Quando falando ali para Samuel, Deus fala para Samuel, e Samuel fala isso para Saul: Samuel, fala para Saul que eu quero a obediência, eu não quero o sacrifício dele. E isso fica nítido, irmãos, principalmente quando nós vamos no nosso relacionamento com pessoas que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida, como autoridade, como liderança. Se a gente tem dificuldade de obedecer, que seja uma autoridade civil, que seja uma autoridade espiritual, nós não teremos facilidade em obedecer a Deus, porque está tudo interligado. Deus é espírito, eu obedeço a Deus, mas não consigo obedecer quem eu vejo. A maturidade, uma das primeiras coisas que refletem a maturidade é a obediência. Mas a pergunta talvez essa noite ainda um pouco mais profundo é: se nem no natural nós não entregamos uma herança para um filho, para uma criança que não tem capacidade, por que a gente vai concluir que Deus então entregaria uma herança nas nossas mãos? Uma herança que é muito maior do que aquela que eu e você podemos entregar para qualquer filho nosso. Eu disse agora em Pedro, né? Uma herança imarcessível, algo que ainda nós nem temos compreensão, algo que nem subiu ao nosso coração. Como é que a gente conclui isso então? Deus vai entregar algo sem nós estarmos preparados, sem termos uma autoridade. É por isso que eu citei novamente o versículo 2 que nós lemos. Paulo diz: assim nós também. Quer dizer, nós temos uma herança, só que muitos de nós não temos vivido essa herança. Não estamos vivendo como filhos, mas estamos vivendo como escravos. Estamos nivelados, mesmo sendo co-herdeiros com Cristo. Irmão, eu não sei se você já parou para analisar essa expressão que o apóstolo Paulo usa nessa carta de Gálatas. Somos co-herdeiros com Cristo. Sabe qual é a posição que Jesus e Deus em Cristo alcançou para mim e para você? Ser chamado irmão de Cristo. Não obstante Jesus ser o nosso Senhor, nós temos a condição de ser irmão, co-herdeiros com Cristo Jesus. Co-herdeiros. E por que é então que muitas pessoas têm vivido como escravo, mesmo sendo filhos, irmão de Jesus, nivelado? Porque é impossível ser introduzido na herança se não tiver maturidade. A maturidade é essa chave principal para acessar a herança. Quando o apóstolo Paulo escreve as suas 2 cartas ao jovem Timóteo, que estava iniciando na fé, estaria começando também o seu pastorado, Paulo vai dar uns conselhos para Timóteo. Dentre os conselhos que Paulo dá para Timóteo na primeira carta, capítulo 3, versículo 6, Paulo vai falar sobre escolher os bispos. Da Bíblia, quando Paulo está falando sobre bispos, estava falando de pessoas que iriam liderar, exercer autoridade, governo sobre a igreja. Versículo 6. Aí ele começa dizendo assim: olha Timóteo, quando você for escolher, escolha um não neófito. O que é uma pessoa neófita? Uma pessoa imatura. Neófito é uma pessoa novo na fé. Essa pessoa não pode exercer porque ainda não pode ocupar essa posição de autoridade. É uma pessoa imatura. E em vários aspectos na palavra de Deus nós podemos perceber isso. Escute isso que eu te falar aqui agora. Enquanto você, irmão, enquanto você estiver desesperado para viver algo da parte de Deus, aquilo que Deus talvez já prometeu para você, mesmo que seja a promessa de Deus, não é a promessa de Deus para a minha vida, Deus prometeu que eu vou viver, mas enquanto você estiver desesperado para viver, eu lembro aqui agora até de Moisés. Quantos lembram de Moisés, irmãos? O que Moisés foi de Israel? O que foi? Libertador de Israel. Deus já havia falado com ele, essa era a promessa de Deus para Moisés: Moisés, você vai ser o libertador. Moisés, ele quis acelerar o processo, só que ele ainda não tinha maturidade.
Antes dele fugir, correr lá do Egito, porque ele havia matado um egípcio, ele viveu alguns anos, e aproximadamente 40 anos lá no Egito. Mas em um dado momento ele quis acelerar isso logo e passar a exercer a liderança e ser constituído como governador. O que ele faz? Ele mata um egípcio que estava explorando os seus irmãos. E ele vê aquela situação e de alguma forma quer acelerar a promessa de Deus. Mas Moisés ainda estava imaturo. E todas as vezes que nós quisermos adiantar a promessa de Deus, a herança de Deus, nós não vamos viver. Sabe por quê? E talvez essa dificuldade que eu e você não entendemos muitas vezes. A gente quer que as coisas acelerem demais, em um sentido de promessa. Mas por que Deus que está demorando tanto tempo, né? Por que as coisas não acontecem logo? Aquilo que o Senhor disse que aconteceria, por que não está fluindo? Por que não está acontecendo? Na verdade eu acho que foi dar um tilt aí. E nós queremos adiantar, mas escute isso que eu vou te falar, irmão. Isso é essencial para que você possa viver aquilo que Deus já designou para a sua vida. Enquanto você quiser estar desesperado para viver aquilo que Deus já te fez como promessa, você não está pronto para chegar no lugar que Deus já designou. Enquanto você quiser acelerar as coisas, você não vai chegar nesse lugar, porque existe um processo. Você pode dizer isso comigo? Diga, processo. Processo fala sobre tempo, né? E quando nós voltamos aqui para a nossa realidade no Brasil, né? Processo ligado ao judiciário. Aí que nós aprendemos com o tempo, né, irmão? Não sei se já teve causa na justiça. Meu irmão, pensa num trem enrolado, como diz o goiano, né? Muito enrolado, muito enrolado. Mas voltando para a palavra de Deus, inclusive Moisés, aqui que é o exemplo que eu citei. Moisés, quando mata aquele egípcio, né? E tenta até encobrir aquela situação, ele achou que seus irmãos entenderiam. Quer dizer, Moisés vai ser o nosso líder, vai ser o nosso libertador. Deus já nos deu libertador. Só que em primeiro lugar, os irmãos não entenderam, e ele ainda estava nessa fase de imaturidade. E enquanto a imaturidade estiver presente na sua vida, Deus não irá te levantar. Talvez é uma verdade dura de ser ouvida, mas essa é a realidade. E nós precisamos entender para que possamos caminhar para o segundo passo e buscar a maturidade em Deus, para entender e falar para Deus: Deus, aqui eu estou, eu quero ser amadurecido pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me levar para muito mais longe, eu sei que o Senhor vai me fazer crescer, eu sei que o Senhor vai me fazer prosperar, eu sei que a bênção que o Senhor vai derramar sobre mim, vai alcançar os meus filhos, vai alcançar os meus netos, vai alcançar os meus irmãos, vai alcançar a minha família inteira, porque eu sei que o Senhor tem uma herança muito grande para a minha vida. Mas a imaturidade precisa sair da nossa vida. E um dos sinais dessa imaturidade fica visível nesse tempo na vida de Moisés. Mas existe um outro lado. Quando Moisés então sai, ele foge ali para o deserto. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus vai falar com ele mais uma vez através de uma sarça ardente. A sarça, aquela árvore, pegava fogo, mas não se consumia, ela continuava ardendo em fogo. E Deus falando ali com Moisés, ele vai falar: Moisés, olha, tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está é santo. Eu agora vou cumprir o meu propósito, vou dar a você acesso à herança para que você possa libertar os seus irmãos e seja o libertador. Qual foi a primeira coisa que Moisés falou? Em outras palavras, ele disse: Deus, eu não consigo, eu não posso. E talvez o primeiro sinal que nós estamos preparados ou que nós estamos maduros é justamente agir assim como Moisés: eu não consigo. Porque, irmãos, nunca, ouça isso que eu vou te falar, nunca será sobre você, mas será sobre o poder de Deus em você. Até para a maturidade que Deus deseja revelar, fazer acontecer na sua vida, não é pelo seu muito trabalhar, não é pelo seu muito esforçar, mas é pelo poder de Deus alcançando a sua fraqueza e dizendo: é eu que te dou a herança, mas eu que te dou também a capacidade para viver a herança. Aleluia, Deus, nós estamos de braços abertos para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E aí Moisés fala isso. Mas enquanto eu e você estivermos na primeira situação de querer matar algo, de querer pular uma etapa, de querer subir 2 degraus para viver a herança de Deus, você não vai viver a promessa, a herança de Deus. Porque pular processo não traz maturidade para a nossa vida. E Deus não irá nos entregar. Então essa maturidade é necessária para nós entrarmos e recebermos a herança. Mas existe uma diferença, talvez um paradoxo, né? Algo contrário, uma diferença gigantesca.
entre um amadurecimento natural, que eu citava agora há pouco, e o amadurecimento espiritual. Eu queria que você gravasse isso aqui nessa parte da mensagem. Existe uma diferença entre o amadurecimento natural e o amadurecimento espiritual. A gente disse no início, o amadurecimento natural vem com o tempo, né? De gente normal, não estamos falando de gente, né, que tem problema na mente. De gente normal vem com o tempo. Quanto mais velha a pessoa é, mais experiência, mais maturidade ela tem. Porém, em termos espirituais não é assim. Em termos espirituais, a maturidade não vem com o tempo. Isso fica muito nítido na palavra de Deus. E muitas vezes, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que às vezes têm 100 anos só de fé, 100 anos, não existe, né? 100 anos só de caminhada com Cristo Jesus, mas uma pessoa que ainda não é amadurecida espiritualmente. Pessoas que não alcançaram uma maturidade espiritual. Vamos para a prova disso na palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Projeta, por favor. Hebreus 5, 12. Porque, devendo vocês já serem mestres pelo tempo, quer dizer, vocês já estão tanto tempo caminhando com Jesus, tanto tempo de fé, de experiência que vocês já têm, mas vocês já deveriam ser mestres por causa disso. Mas ainda necessitam que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. O que o escritor aqui aos Hebreus está nos falando? Mesmo depois de tanto tempo de caminhada cristã, que esses irmãos lá, os Hebreus, já tinham, eles já deviam estar ensinando a outras pessoas. Por favor, preste atenção nisso, irmãos. Porque às vezes a gente vai caminhando, a nossa vida tende muito fácil a entrar nisso, em uma monotonia. Eu acho que eu conversava esses dias para trás, até com o Anderson que está aqui. Muitas vezes, a gente vai entrando no piloto automático. A gente já não busca mais a Deus, a gente já não ora, a gente já não jejuma, a gente já não busca a Deus pelas madrugadas, a gente já não tem prazer em dizer: Deus, eu anseio pela sua presença. A gente já esquece de dizer aquilo que o salmista Davi vai dizer: Deus, torna-me a dar a alegria da salvação. A gente entra em um piloto automático, entra semana, sai semana, subimos aqui muitas vezes aos domingos, outros uma vez no mês, enfim, são tempos diferentes, e não nos desenvolvemos espiritualmente. E enquanto deveríamos estar ensinando, e quando a palavra de Deus, por favor, olha para mim, enquanto a palavra de Deus fala sobre ensinar, fala sobre muito mais exemplo do que propriamente pegar um microfone e ensinar. Existem muitas pessoas que não conseguem ensinar através do exemplo. Isso fala sobre maturidade. Aí é isso que o escritor está dizendo: enquanto vocês deveriam ensinar outras pessoas, vocês estão precisando ser ensinados ainda. Depois de tanto tempo de caminhada, depois de tanto tempo de fé, vocês estão comportando como criança. Vocês precisam de leite e não de alimento sólido. E é isso que fica nítido. Crescimento espiritual não vem com o tempo. Crescimento espiritual vem através de uma busca. É por isso que às vezes você olha uma pessoa recém-convertida, 5, 10 anos de fé, eu considero ainda uma década, recém-convertido. Mas uma pessoa que tem uma maturidade espiritual louvável, admirável. Uma pessoa que mesmo com pouco tempo consegue discernir a palavra de Deus, consegue aconselhar outras pessoas, que é dotada de sabedoria. E sabedoria não é algo que se busca por mérito humano, mas é algo que vem de Deus, em uma busca com Deus. É por isso que isso fica muito nítido, porque crescimento espiritual não vem com o tempo, mas a gente precisa entender também que não virá sem o tempo. Existe uma diferença. Talvez, olha, pastor, você está se contradizendo aí. Apesar de crescimento espiritual não vir com o tempo é necessário. Porque se eu preciso buscar a Deus, quer dizer que eu vou precisar de tempo. É por isso que a gente precisa entender uma verdade. E eu queria que você gravasse isso para nós caminharmos para a nossa conclusão essa noite. Qual é essa verdade? Eu preciso ter uma resposta em meu relacionamento com Deus. A gente está falando de herança, de bênção, de promessas que vai te alcançar, irmão. Tenha calma, vai te alcançar. Aleluia, Deus. Mas a gente precisa entender isso. O pressuposto que eu preciso ter uma interação com Deus, uma outra feita em uma outra ministração, já há algum tempo eu falava sobre isso. Relacionamento com Deus diz respeito a uma interação. Às vezes a gente espera muito de Deus e quer que Deus nos entregue, mas o que é que nós entregamos de nós para Deus?
Olha para mim, por favor, irmãos. Essa semana está se findando ontem, né? Já estamos iniciando outra. Ao longo dos últimos 7 dias, eu vou perguntar minutos, não vou perguntar a hora para você não ficar mais envergonhado. Quantos minutos você ofereceu para Deus? Quantos minutos você ofereceu para o seu pai? E a gente quer receber a herança do nosso pai. Eu quero, já passou muito tempo, eu já estou preparado. E cadê a sua busca para com seu pai? Cadê a sua resposta positiva para ele? Só recebe a promessa quem cresce espiritualmente. A prova disso, irmãos, que dessa resposta que nós devemos ter para com Deus, está mais uma vez em uma das cartas que Pedro escreve, no capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 2 aliás, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer: desejai ardentemente, essa versão que eu gosto ainda mais, que está projetada para a gente, desejai afetuosamente diz com amor, com toda disposição, com toda dedicação. Então, desejai com disposição, como meninos novamente nascidos, não leite comum, mas ele vai dizer, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Nós precisamos desejar ardentemente para que nós possamos crescer. Paulo vai falar, irmãos, que quando nós desejamos esse leite racional, que não é um leite falsificado, e aqui nesse sentido, né, o que foi escrito lá em Hebreus 5,12 que a gente leu, do leitinho que os irmãos ainda precisavam, não é no sentido positivo, mas aqui Pedro já usa no sentido positivo, um leite puro, sem contaminação, né? E o leite que tem contaminação é este de caixinha, não toma isso não, tá, irmão? Toma isso da sua casa não, tira isso lá da sua casa. Deixa eu te dar um conselho aqui, querendo seu bem. Um dos maiores índices que tem sido apurado hoje em dia, por causa dos cânceres, né? Substâncias cancerígenas, é justamente desses leites de caixinha. Fica muito nítido, só abrindo um adendo aqui. Quando a gente quando a gente tira o leite lá da vaca, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para ele não perder? Ferver. Aí o leite fica ali no supermercado tantos e tantos e tantos dias. O que tem nesse leite, irmão? Que substância é essa? Vamos começar a colocar dentro da nossa veia para nós durar muito tempo assim também, né? Então, mas nesse sentido aqui, voltando para a palavra de Deus, o apóstolo Pedro vai dizer, desejai um leite não falsificado, que existe essas substâncias aí, mas um leite racional, mas é algo que precisa ser desejado, algo que precisa ser desejado, ou seja, buscar, querer ir atrás, romper com as nossas próprias limitações para dizer, eu quero esse leite, eu quero crescer. No domingo passado eu falava um aviso aqui, e eu citei uma das cartas do apóstolo Paulo no aviso, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, o povo de Corinto era um povo rebelde, né? Aí ele vai dizer isso aqui, ó. Se alguém cuida saber alguma coisa, essa pessoa ainda não sabe como convém saber. Irmão, por favor, guarde essa informação que eu vou te falar, porque a gente tem um ego às vezes muito grande, muito super inflado, e a gente acha que a gente já sabe demais, a gente acha que a gente já sabe tudo. Eu não preciso de uma palavra como essa, não, pastor, eu já sei disso, por que você não está colocando em prática também? A gente acha que a gente já tem todos os recursos, em tudo a gente quer saber tudo, ou pelo menos em uma área que a gente trabalha, irmão, você nunca vai saber tudo. Isso fala sobre perfeição, e nós só atingiremos a perfeição, palavra de Deus, palavra do Senhor, só atingiremos a perfeição quando chegarmos no céu. A humildade é um dos pressupostos para alcançarmos a maturidade em Deus, porque só um coração humilde está disposto a ser ensinado por Deus. Quando eu me vejo na minha situação, eu não sei de tudo, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do conhecimento que vai me levar a crescer. Quantos estão aqui entendendo essa palavra, irmãos? Isso é para o crescimento nosso, para a nossa edificação. Então não pense você que você já saiba de tudo. É justamente esse o pensamento que o inimigo quer trazer na nossa mente. Não, você não precisa. Não, para que você vai lá na igreja orar, dia de sábado, de madrugada, lá com os homens? Estou só trazendo um exemplo. Para que você vai fazer? Você já ora demais na sua casa, já está bom, fica por aí mesmo. Não. Se tire tudo aquilo que talvez possa trazer um orgulho exacerbado para o seu coração. Tenha um coração humilde na presença de Deus.
Quando o apóstolo Pedro já está escrevendo a sua segunda carta agora, no capítulo 3, versículo 18, é um versículo conhecido nosso. Ele vai dizer assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento. Porque crescer, irmãos, é uma responsabilidade. Quando Pedro fala aqui, antes crescei, na nossa língua portuguesa, nós temos uma expressão que diz sobre o modo imperativo. Imperativo é uma ordem expressa. É isso que Pedro está falando aqui. Olha, não é uma possibilidade. Vocês precisam crescer na graça e no conhecimento. Porque isso nunca ocorrerá de forma natural. É necessária uma busca para que nós possamos ter maturidade e acessar a herança que tem da parte de Deus. Eu disse agora há pouco no início, lá no início ainda, né? Que nós somos filhos de Deus. Mas eu queria que você gravasse isso agora. Não basta nós entendermos e reconhecermos que somos filhos de Deus. Por adoção em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Não basta a gente entender isso. Não basta também entendermos que nós temos uma herança. Nós precisamos, irmãos, crescer. Precisamos crescer, precisamos ser pessoas maduras. Talvez alguém possa morrer dizendo assim: ah, eu sou filho de Deus. E eu imagino muitas vezes até essa cena, uma pessoa encaminhando, ou caminhando para o final da sua vida, achando que está vivendo como filho de Deus. E eu imagino Deus olhando dos céus e vendo: não, você pode até ser, mas ainda não está vivendo como filho, você ainda está vivendo como escravo. Porque você ainda não amadureceu o suficiente para que eu possa depositar em você e dar para você a herança que eu tinha para a sua vida como filho. Você entende o que Deus está falando para você aqui essa noite, irmão? E talvez a palavra é justamente olhando nessa analogia que eu falei, que Deus muitas vezes olha e fala: olha, você pode até ser filho, mas está vivendo como escravo. Por quê? Porque Deus nunca vai conseguir confiar a você, se não tiver maturidade, o que Ele concede só aos filhos. Só aos filhos que têm maturidade. Tem muitas pessoas, irmãos, que servem a Deus com medo do inferno. Não, eu quero crer, e eu sei em nome de Jesus, que nem eu e nem você estamos aqui porque temos medo do inferno. Não, nós estamos aqui porque entendemos a graça em Jesus e ansiamos pela presença dEle. Não é porque a gente quer escapar do inferno, não, porque a gente já escapou. Ele já nos livrou do inferno. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Tem até um hino antigo, né, Toniel? Que diz: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Como é que é o resto? Está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Amém? Então não tem condenação. Então Deus salvou você da condenação, mas não somente deu escape do inferno. Existe muito mais depois que você passou pela experiência da conversão. Olha aqui em nome de Jesus, irmão. Você ainda não viveu 1/10 daquilo que Deus quer fazer com que você possa viver sendo filho dEle. Glória a Deus por quem está entendendo essa mensagem, aleluia. Deus tem bênçãos eternas, tem. Deus tem a vida eterna para mim e para você. Mas deixa eu te chamar aqui nesse instante para uma verdade imutável. Não são só bênçãos eternas que Deus tem para você. Deus tem milagres presentes para fazer na sua vida. Eu não sei você, irmão, mas eu preciso de um milagre. Todo dia eu preciso de um milagre. Todo dia eu preciso que Deus renove a graça dEle, a misericórdia, e mande um impulso para os meus batimentos cardíacos e fala assim: Brenner, vida mais um dia para você. Deixa eu te chamar a atenção para essa observação, irmão. Que às vezes nós esperamos também milagres extraordinários, né? Um dinheiro que cai na nossa conta sem a gente saber de onde que está vindo. Como é o caso ali daquela mulher que havia perdido o seu marido e teve o seu azeite multiplicado, lá em 2 Reis capítulo 4. Então, todos os dias, irmãos, você vive milagres da parte de Deus. Você já parou para pensar isso, irmão? Que Deus todo dia te dá um marido, se você que tem, uma esposa. Se você não tem, tudo bem, você está nessa condição, você tem a companhia de Deus todos os dias também. Mas Deus te dá paz, Deus te dá o sustento, você já tem.
Milagre que Deus te concede todos os dias. E Deus quer realizar ainda muito mais milagres hoje na sua vida. Não é somente escapar da condenação, mas viver milagres presentes. Como então viver isso, pastor Brenner? Através da maturidade. Você pode repetir isso, irmão? Maturidade. Mais uma vez para gravar essa noite. Maturidade. Fica de pé em nome de Jesus. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar a bênção. Gabriel Guedes. O refrão somente. Escute isso que eu vou te falar, irmãos. Quando você cresce espiritualmente, é quase por analogia que nós podemos afirmar isso. Quando você cresce espiritualmente, evangelista Anderson, o seu relacionamento com Deus cresce. É impossível você ser uma pessoa madura e não ter o seu relacionamento com Deus desenvolvido. Sabe aquelas experiências que muitas vezes nós almejamos e ouvimos algumas pessoas testemunhar milagres? Sabe aquele testemunho que você já ouviu um dia? Nossa, quem dera Deus pudesse me dar a oportunidade de viver um milagre como esse. Sabe, isso diz sobre desenvolver o seu relacionamento com Deus, experiência com Deus. Quando crescemos espiritualmente, o nosso relacionamento com Deus cresce. E sabe o que é maravilhoso nisso tudo, irmãos? Que a gente passa a não ser somente pessoas sábias, mas nós passamos a enxergar com nitidez a vontade de Deus. E o que a vontade de Deus revela para mim e para a sua vida? A herança que Ele tem. Quando eu passo a enxergar a vontade de Deus, eu passo a entender qual é o preparo que eu preciso ter para viver aquilo que Ele já estipulou para a minha vida. Ah não, irmão, você deu glória para Deus. Quando eu passo a ter relacionamento com Deus e crescer em meu relacionamento com Deus, a minha visão é desobstruída e eu passo a entender qual é o propósito dele na minha vida. O que acontece é que as pessoas hoje estão perdidas, não sabem qual é o seu propósito. Qual que é a promessa de Deus para a minha vida? Qual que é a herança que Deus tem para a minha vida? Irmão, Deus quer abrir os seus olhos aqui essa noite. Eu afirmo pelo poder do Espírito Santo que está sobre mim, Deus quer abrir os seus olhos aqui essa noite, para você entender aquilo que você precisa para viver a herança da parte de Deus. Grava essa palavra no seu coração para o resto da sua vida. Não queira pular os processos. Quando eu falo sobre processo, eu estou falando de um princípio bíblico da semeadura. Deus, Ele trabalha através do tempo. Ele planta, Ele rega e Ele vai dando o crescimento. Então, irmão, não queira pular as fases. Eu preciso falar para essa geração ansiosa que está me ouvindo aqui essa noite. Não queira pular as fases do processo de Deus. Ah, pastor, mas Deus podia tanto me dar essa cura logo. Ô irmão, Deus quer te amadurecer a tal nível que você vai começar a abençoar outras pessoas através da sua experiência de vida. Ah não, irmão, dá glória a Deus aí, me ajuda a pregar. Eu estou falando que você vai ser bênção na vida de outras pessoas através da experiência que Deus está gerando através desse problema. Mas não queira pular os processos. Não queira fazer como o filho pródigo que a gente citou. Não queira fazer como Moisés. Não, tenha paciência. Suporte o processo, porque o processo te leva para a promessa. Fala para o seu irmão isso aí, para ele não esquecer essa noite, essa verdade. Fala para ele, por favor, me ajude. Suporte o processo, porque o processo te leva para a promessa. O processo te leva para a bênção de Deus. O processo te leva para a vontade de Deus. E é por meio desses processos que você corre em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Curva a sua cabeça nesse momento. Nós vamos cantar esse hino aqui, nós vamos abençoar a sua vida. Mas talvez